Já tem um certo tempo que a gente vinha acompanhando ali que partidos ligados ao Centrão têm buscado se aproximar do governo Lula, o que é normal, faz parte da política, inclusive o PP e os republicanos, segundo o próprio Zé Guimarães, vão embarcar de vez no governo, tanto que já se está negociando ali alguns ministérios para serem fatiados entre esses grupos, alguns outros ministérios já estão praticamente certos. E, na minha opinião, o Centrão está utilizando a influência que existe dentro da mídia, com matérias, inclusive, que você pode comprar para pagar, ou divulgar, entre aspas, falsas informações, para tentar perseguir figuras que esse grupo talvez queira distante do governo. É o que está acontecendo, na minha opinião, com o caso do ministro Silvio Almeida. Por quê? Segundo a matéria publicada aqui na coluna do Igor Gadelha, que para mim, com todo respeito ao trabalho que eu tenho de toda a mídia séria, para mim isso aqui não tá cheirando muito bem. Porque a argumentação que estão trazendo aqui de que o Lula estaria disposto a tirar o Silvio Almeida do cargo, quem sabe, de ministro dos Direitos Humanos, porque ele não estaria agindo ou trabalhando da maneira que o Lula imaginava, que ele trabalharia, para mim não consegue ter respaldo dentro da realidade. Mas vamos ler um trecho da matéria aqui que eu vou desconstruir isso passo a passo para vocês. Silvio Almeida em baixa com Lula. Silvio Almeida, titular da parte dos direitos humanos, entrou na lista de ministros que estão em baixa com o presidente Lula. Segundo a matéria aqui publicada no portal Metrópolis, na coluna do Igor Gadelha, o que é que está acontecendo? Inclusive o site do Metrópolis está caindo toda hora, já tem alguns dias. Segundo ele, Lula não estaria satisfeito com o Silvio Almeida, porque ele tem um perfil acadêmico demais para a pasta, o que contraria as expectativas do petista para o ministro. E aqui eu já vou voltar para poder fazer vários parênteses nessa argumentação, nessa justificativa, porque eu acredito que o ministro Silvio Almeida talvez seja um dos poucos ministros dentro do governo Lula que dialogue muito bem, tanto com a academia quanto fora da academia. O ministro Silvio Almeida é uma figura que tem atuação na base, diferente de muita gente que está dentro do governo Lula, por exemplo, que talvez não saiba nem onde é que fica um bairro de região de periferia em algumas capitais do Brasil. E o Silvio Almeida tem um trabalho que fala justamente sobre o combate ao racismo desde a sua estrutura social. Então alguém que escreve sobre isso está contribuindo academicamente, mas tem a sua origem de trabalho na periferia, na rua. E, inclusive, é um dos poucos ministros dentro do governo Lula que tem entendido a importância de melhorar a comunicação, de se conectar com novos públicos. Tanto que se vocês entrarem aqui no canal do Silvio Almeida, no próprio YouTube, vocês vão ver que ele fez vários vídeos aqui, ó, no canal dele, há um tempo atrás, tentando conectar o público um pouco mais jovem com conteúdos relacionados à política, a direito e a outras coisas aqui que são importantes para a gente discutir também dentro do que diz respeito ao trabalho feito pelo ministro Silvio Almeida. Tá aqui, eu vou trazer para vocês alguns vídeos que ele publicou aqui, ó. Vamos trazer aqui para vocês algumas conversas aqui, é porque lamentavelmente quando tem alguém preto no Brasil, ele tem sempre de ser o pobrezinho que tem de viver socado na favela. Ele não pode, por exemplo, andar de terno engomadinho, né? Não pode usar marcas caras, não pode falar com gente de categorias sociais diferentes, parece que existe esse preconceito. Tá aqui, ó, Capitão América, TBT, afinal, como foi criado o Capitão América. Tem vários conteúdos aqui, ó, dele, inclusive, produzindo conteúdo sobre filosofia, sobre política, sobre necropolítica. Ele sempre esteve antenado com as redes sociais. E mais recentemente lançou o podcast do Ministério dos Direitos Humanos, que foi divulgado, inclusive, nas minhas redes sociais. Eu até divulguei, né? Eu recebi dele, inclusive, um materialzinho animado. Eu aproveitei e divulguei. Ele não fui pago para isso, ele não me obrigou a nada. Eu divulguei porque eu achei a iniciativa importante. Inclusive, quando eu estive lá em fevereiro em Brasília, um dos poucos ministros que se mostrou disposto a ouvir os comunicadores da internet foi o Silvio Almeida, e também foi um dos poucos ministros que entendeu que a pasta dele, eu citei, inclusive, nessa conversa que nós tivemos lá em Brasília, que a pasta dele, junto com a pasta do Ministério da Educação, com a pasta do ministro Haddad e com a pasta do ministro Flávio Dino, seriam as pastas mais atacadas pelos bolsonaristas em especial, por conta da quantidade que a gente sabe que existe de fake news, até caiu tudo aqui agora, de fake news e desinformações.